Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse livro maravilhoso que lemos no Labaredas em janeiro e fevereiro. Esse livro consumiu meus dias, consumiu minha atenção por um bom tempo. É um livro muito interessante, é um livro que já fazia parte da minha história. E agora tivemos um novo episódio, eu e o Nome da Rosa, do Humberto Eco. Pois bem, tô muito feliz de gravar esse vídeo, finalmente fazendo um vídeo resenha de O Nome da Rosa. É claro que é uma resenha aqui no padrão do YouTube, não é uma resenha que eu vou trazer muitos detalhes, né? Justamente para preservar a surpresa para quem ainda não leu esse livro. Mas é um vídeo também que eu vou trazer algumas coisas, algumas informações, algumas interpretações para esse livro também, um pouco da contextualização histórica, que pode ser útil para quem já leu e que pode ser útil para quem ainda não leu e vai ler. Então, sem os detalhes, mas com algumas chaves interessantes para pensar esse romance histórico, esse romance policial, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. O Nome da Rosa é um livro, então, do Humberto Eco, publicado em 1980. E logo que o livro saiu, ele se transformou num best-seller, foi traduzido para vários países, ganhou o prêmio Strega na Itália em 1981. E o livro começou inicialmente, quando Humberto Eco começou a escrevê-lo em 1978, 2 anos antes, com o título A Casa do Assassinato, que eu acho que é uma curiosidade interessante, já dava um indício, né, das coisas que acontecem nesse livro, e depois acabou ganhando esse novo título, O Nome da Rosa, que é um título super interpretativo, cheio de simbolismos ali, muito no estilo do Nome da Rosa, né, cheio de caminhos e signos para percorrer e interpretar. É um livro, então, escrito pelo italiano Umberto Eco, que nasceu em 5 de janeiro de 1932, em Alessandria, na Itália, e faleceu em 19 de fevereiro de 2016, em Milão. Não faz muito tempo, né, que então Umberto Eco nos deixou. Ele foi um filósofo, escritor, linguista, bibliófilo, medievalista. Se dedicou aí a uma gama de temas e assuntos, todos meio que correlatos, né? Não dá para dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. Os primeiros estudos do Humberto Eco, eles versavam sobre filosofia e foram dedicados ao estudo da estética medieval nos textos do São Tomás de Aquino. Então, o Tomás de Aquino, que é muito citado aqui no livro, inclusive é um personagem aqui do livro, personagens do livro aqui, como o abade do mosteiro, né? Ele conheceu Tomás de Aquino em circunstâncias meio esquisitas, né? Não tão boas, em circunstâncias necessárias também. Mas o Tomás de Aquino, ele é trazido muitas vezes aqui no livro, justamente por causa de todas as discussões filosóficas e eclesiásticas e teológicas que o livro traz. Além disso, Humberto Eco pesquisou ao longo do tempo sobre o período medieval, pesquisou cultura de massa, pesquisou também a relação dos leitores com o texto, questões envolvendo semiótica. Então, foi um cara muito estudioso. Eu li O Nome da Rosa, então, dessa vez nessa edição aqui, que é publicada pela editora Record. É uma edição muito bonita, inclusive. A tradução desse livro aqui foi feita pela Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, e a revisão de tradução pela Ivone Benedetti. Essa edição é de 2019, pela editora Record. Ela tem também um texto de pós-escrito feito pelo Humberto Eco, que é um texto bem legal também, que ele analisa algumas coisas sobre o romance dele, faz algumas conversas ali com o leitor, que é um texto que saiu alguns anos depois da publicação, então ele faz alguns diálogos ali acerca da própria obra. Eu achei bem legal o texto dele e acho que é um complemento bacana. Eu li O Nome da Rosa agora, então, pela segunda vez. Eu tinha lido esse livro lá pelos 15, 16 anos. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, eu lembro que eram férias, que era o mês de janeiro, férias da escola, eu estava frequentando o ensino médio, e eu não lembro se foi nas minhas férias do primeiro ano ou do segundo ano, indo pro terceiro.
Então eu li esse livro nas férias, numas férias do mês de janeiro, no período que eu estava no ensino médio. Eu já tinha assistido o filme quando eu estava na 8ª série, minha professora de história passou o filme, eu achei muito interessante, eu gostei muito do filme. E aí eu fiquei curiosa pelo livro, né? Eu achei o livro na biblioteca municipal e aí acabei retirando o livro na biblioteca municipal então para ler. Eu emprestei esse livro e era na edição da editora O Globo, aquela coleção de capa dura que tem uma jaquetezinha numa cor azulzinha clarinho. Foi assim, foram dias que eu fiquei mergulhada no livro, eu lembro que eu estava muito imersa. Eu li em poucos dias O Nome da Rosa, muito envolvida ali pelos mistérios. E foi uma experiência que me marcou muito, sabe? Tanto que eu considero O Nome da Rosa, eu sempre considerei O Nome da Rosa, assim, um dos meus livros preferidos da vida. Então, reencontrar O Nome da Rosa depois de tanto tempo, né? Ter contato com essa obra, observar como ela é rica em detalhes, como é um texto que ao mesmo tempo é acessível e ele é complexo, me fez tecer muitas reflexões sobre a minha experiência daquela época. Eu não tenho nada do que eu tenha anotado, os cadernos que eu tinha daquela época, eu acabei mandando tudo para reciclagem e não arquivei nada, então não tenho as minhas anotações, então eu não sei o que eu pensei sobre a minha leitura do Nome da Rosa naquela época. Eu fico muito curiosa, inclusive, refletindo sobre isso. O trabalho do Eco como romancista no Nome da Rosa, que foi o primeiro romance dele, conversa bastante com a própria filologia, que é o estudo da linguagem dos documentos antigos, em geral escritos, né, documentos escritos, literários, históricos, filosóficos. E o Nome da Rosa fala, né, é um livro que se constrói todo através de textos, né, e de fragmentos e de manuscritos encontrados. Tem toda essa aura que acaba fazendo com que a gente acredite que esses manuscritos possam ser reais, né? A forma como o romance é construído leva a pensar em tudo isso. Se não é um manuscrito real, é um manuscrito que poderia muito bem ser real, né? Então Humberto Eco consegue construir toda essa contextualização ali, toda essa atmosfera inicial que faz com que a gente pense, puxa, né? Isso aqui existiu, essa história existiu, ele encontrou esse documento e ele fez esse livro a partir desse documento, né? E aí as reescritas desse manuscrito, né? Tem um trecho que eu gosto muito, até tá anotado aqui no meu caderno, numa das notas que eu tomei, né? Pra fazer os podcasts Labaredas comentando o Nome da Rosa, que é um pouco do que é esse manuscrito, né? Uma versão italiana, né? Isso aqui foi publicado, né? Umberto Eco italiano, originalmente italiana, da obscura versão neogótica francesa de uma edição latina, seiscentista, de uma obra escrita em latim por um monge germânico de fins do século XIV. Então, o Ads de Melk, que é o narrador desse livro, ele era um noviço em 1327 e próximo da morte dele, provavelmente lá no final do século XIV, já nas últimas décadas do século XIV, ele resolve deixar registrado seu depoimento sobre tudo que ele presenciou nessa referida abadia. E o Nome da Rosa, então, fala em diversos momentos sobre esses textos que se relacionam com a história, que originam a história, que problematizam, né, o poder desses registros e as formas como esses registros eles podem ser utilizados. E é claro, né, sobre essa imensa biblioteca labiríntica que fica nessa abadia, foram elementos que me impressionaram muito na minha primeira leitura do Nome da Rosa e, novamente, são elementos que me impressionam nessa segunda leitura, assim. São partes favoritas, as que referem a esses documentos, a esses manuscritos, a esses livros muito antigos. Eu lembro que na época eu me sentia assim com permissão para percorrer esses labirintos de livros, para descobrir textos e manuscritos, e eu fiquei muito curiosa, eu passei a me imaginar sendo uma pesquisadora, alguém que vai em busca desses documentos nessas bibliotecas muito antigas, que lê esses textos. E aí eu passei então a me imaginar fazendo isso, talvez por causa do Umberto Eco mesmo, por causa desse romance O Nome da Rosa. Eu tenho entendido um pouco mais sobre esses textos tão antigos e entendido, sobretudo, que eles podem ser historicizados, que eles podem ser questionados, que eles podem ser interpretados para compreender um determinado tempo. Então,
eu considero muito que o nome da Rosa me abriu para a possibilidade depois de cursar História, e que foi o caminho que eu acabei tomando. Eu já me interessava por esse período que é o medieval, que é um período bastante complexo e interessante, né? Muitas origens da civilização ocidental estão ali, bases sobre as quais a civilização ocidental se assentou, nasceram ali. Então é muito interessante compreender esse contexto histórico, e eu acho que o nome da Rosa teve essa influência fundamental. No romance, os leitores eles são chamados a montar esse quebra-cabeças. Inclusive, o Adso ele se refere aos leitores em alguns pontos, principalmente lá no texto inicial, no texto do prólogo. Afinal, se trata então de muitos textos que remetem a outros textos, a outras versões, e há toda essa estrutura labiríntica ali, tal qual a biblioteca do mosteiro, que tem um formato de labirinto, onde se passam esses eventos narrados. E então o leitor é meio que convidado a compor essa estrutura de sentidos, né? A significar esse livro, a tentar desvendar os mistérios que estão se passando por ali. Então esse livro tem uma seara de temas, de assuntos, as discussões filosóficas e teológicas fortes nesse contexto aqui do século XIV, da Europa do século XIV. O debate sobre o poder da Igreja Católica, sobre os dogmas, sobre os livros, sobre as histórias e o poder que a Igreja também tinha, sobre o poder também do conhecimento e dos livros, né? Sobre a preservação e disseminação do conhecimento, que é um assunto que eu me interesso muito. O livro faz uma crônica muito legal da Idade Média em si, e num período de transformações e renascimento das cidades, fortalecimento das universidades que já existiam, universidades que são medievais, que nasceram na Idade Média. Inclusive a primeira foi a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, então lá no século XI. E o livro se localiza então temporalmente em 1327, e a história se passa numa abadia italiana muito rica, e o desenvolvimento da história ele se dá ao longo de 7 dias. E esses dias são separados de acordo com as horas litúrgicas e o cotidiano desses monges beneditinos no decorrer dessas horas, entre orações e trabalho. Então, é um mosteiro da Ordem de São Bento, que era uma das ordens mais poderosas. O contexto político é de conflitos entre o poder do imperador Ludovico, do Sacro Império Romano-Germânico, que queria dominar a Península Itálica, com o poder do Papa João XXII, que comandava a cristandade a partir de Avignon, na França. Então, nesse contexto do livro, a sede da igreja, ela não está em Roma, ela está na França. O estado de coisas, né, de conflitos aí levaria a um período chamado na história de cisma do Ocidente, enquanto a igreja católica, ela se viu quebrada com um papa em Avignon e com um papa em Roma, entre 1378 e 1417, com períodos em que teve papa em Pisa também. Então todos esses papas fora de Roma eram chamados de antipapas, até que ficou ali tão conflituosa a situação que eles resolveram tentar apaziguar tudo e colocar novamente um papa apenas em Roma. Mas nesse contexto aqui, então, Roma está sem papa e eles têm apenas esse papa na França. O século XIV é um momento de crise e mudanças, com diversos movimentos contestadores, denominados heréticos pela Igreja Católica, além de revoltas camponesas, além da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que vai começar em 1337 e terminar em 1453, que é a mesma data da queda de Constantinopla, da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E no romance do Umberto Eco, o erudito e o popular, eles se mesclam numa analogia também ao medievo, período de forte presença econômica, política e espiritual da Igreja Católica, mas também de características que iam além dessas pautadas pelo clero, mas que vinham dos leigos, das ideias pagãs que permaneciam, como a visão cíclica do tempo, por exemplo, nesse registro mais biológico e
que ainda não entendia o tempo como histórico. Além disso, outras manifestações culturais de origem pagã, como o carnaval, então tinha muito essa mistura. A igreja pautava as regras, mas tinha muito essa mistura do popular com o erudito, do que era do clero e da igreja e do que era dos leigos. E o texto do romance, ele é muito ágil. O Nome da Rosa não dá para dizer que é um texto muito difícil de ler. Temos aqui um mistério a ser desvendado que se relaciona ao assassinato de monges e nessa abadia, né? Nessa abadia beneditina, nesse mosteiro medieval, nesse mosteiro muito rico. E em torno disso também tem um livro misterioso que desaparece. Então, O Nome da Rosa é um livro que aborda temas profundos, temas complexos, filosóficos, teológicos, históricos. Então, tem trechos que podem ser mais complexos, que vão depender da curiosidade de cada um, né, para gostar mais ou menos, com muitos detalhes, com muita pesquisa empreendida pelo autor. Inclusive, pode ser entendido como um romance histórico, mas também pode ser entendido como um romance policial, porque tem uma pegada ali Sherlock Holmes muito forte. Os personagens centrais da história, eles chegam na abadia com objetivos bem políticos, de resolver querelas e pendências políticas. O narrador se chama Adso, que é um noviço da ordem beneditina, então de origem nórdica, e ele está viajando pela Itália com o frei Guilherme de Baskerville, das Ilhas Britânicas, que é um monge franciscano de muita argúcia e inteligência, com um pensamento pautado por Roger Bacon e na razão e na experiência. Então é o mestre e o pupilo viajando e eles têm uma missão para cumprir nessa abadia beneditina. É claro que Guilherme de Baskerville, o nome, é inspirado no livro Os Cães de Baskerville, do Sir Arthur Conan Doyle. Então tem todas essas referências aos livros policiais, né, que também acabam descentralizando esse livro de ser aquela coisa tão erudita, sabe? E isso é muito bacana. E tem tudo a ver com o livro de diversas maneiras, né? Porque chegando na abadia, eles ficam sabendo de histórias obscuras que estão se passando por ali, inclusive que um monge faleceu recentemente de maneira problemática, no mínimo. Além disso, eles percebem então que a abadia possui uma biblioteca imensa e é uma das maiores bibliotecas do mundo cristão. Porém, o acesso a essa biblioteca é proibido. O bibliotecário, ele é responsável por alcançar as obras solicitadas a partir de uma pesquisa pelo índice, e ninguém pode acessar livremente as estantes da biblioteca. Vale a pena falar da construção dessa abadia. Ela tem uma arquitetura que privilegia um edifício central, onde fica a cozinha, o refeitório no primeiro andar, um escritório no segundo andar e a biblioteca num terceiro andar. No escritório, 40 monges podem trabalhar embaixo de 40 janelas. A primeira vez que o Adso entra no escritório, ele fica muito encantado com a luz do lugar. Ele achou que era um lugar maravilhoso para passar os dias trabalhando. E esses monges que trabalham nessa biblioteca, então, são monges muito interessados pelo conhecimento, estudiosos de grego, de árabe, de temas muito variados, conhecedores, então, de línguas. E eles trabalham, muitos deles, como copistas, em traduções, em pesquisas, embaixo dessas janelas luminosas, em mesas, né, que ficam embaixo dessas janelas luminosas. É bacana refletir sobre esse trabalho de preservação e disseminação do conhecimento, mesmo que da forma limitada como foi controlada, como a igreja tentava fazer no período medieval, mas que foi feita pelos monges copistas. É um trabalho lindíssimo, é um trabalho curioso o que eles fizeram de preservar o conhecimento, muito do que vinha do período clássico também, das civilizações clássicas, que ficaram sendo preservados
graças ao trabalho desses monges copistas. Lembrando que a invenção da imprensa se daria apenas lá em meados do século XV. Então, até aqui, o trabalho de fazer um livro, de fazer cópias de um livro, ele se dava todo à mão, né? Era um trabalho todo manual, por isso dos monges copistas, e era feito sobretudo pela Igreja Católica, em geral por monges que viviam nesses mosteiros reclusos e com uma rotina muito pautada pelo trabalho e pelas orações. E aqui nesse livro fala bastante sobre questões, por exemplo, envolvendo a sedução do conhecimento e o que a vontade de saber desses monges poderia levar, né? Poderia causar de desordem dentro das regras da igreja, dentro das regras dessa abadia. Outras coisas que aparecem aqui no Nome da Rosa, que são muito legais, são a visão da mulher a partir do clero medieval, da igreja medieval, e que pauta muito da visão da mulher de acordo com essa mentalidade que temos hoje, que é muito cristã ocidental. O trabalho da Inquisição também é outra questão forte no livro, no combate às heresias e a todos os movimentos que questionavam o poder da igreja. Então, são temas que estão no livro. O narrador, então, o Adso de Melk, que presenciou todos esses acontecimentos da abadia ao longo desses 7 dias, ele resolve escrever e contar tudo isso ao final da sua vida, e o livro, ele é como se fosse, então, ele é esse manuscrito deixado pelo Adso. Além disso tudo, questões que envolvem o embate entre a fé cristã e a razão, sobre o esforço da igreja em manter o seu poder, o controle cultural, espiritual, o controle de terras e riquezas. Tem tudo uma questão aí dos livros, né, como sendo parte fundamental de todo esse poder que a igreja concentrava. Se a igreja, então, queria manter o controle do conhecimento, inclusive da compreensão dos textos sagrados, até muito recentemente, né, a igreja defendia que a interpretação do texto bíblico, das Sagradas Escrituras, só podia ser feita pela própria igreja, né, e as pessoas, os leigos, teriam acesso a essa interpretação na missa com o sermão. No romance tem espaço, né, para destoar também dessa possibilidade, dessa defesa da igreja, né, de que só eles poderiam ler determinados textos, por exemplo. Quando temos um livro aqui que brinca com o leitor, que deixa para o leitor boa parte da interpretação, da construção dos significados. Todos esses elementos fazem com que o Nome da Rosa continue sendo um livro favorito para mim. É uma leitura instigante, é uma leitura que envolve. Queremos continuar para saber no que vai dar essa história, o que está acontecendo. Tem muitos acontecimentos e trechos engraçados, tem humor, tem brincadeiras, tem muitas referências, tem passagens belíssimas sobre os livros, sobre o conhecimento. Para quem é apaixonado por livros como eu e talvez como você aí, é um prato cheio, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários sobre o Nome da Rosa. Eu tentei não detalhar muitas coisas e ao mesmo tempo trazer para vocês aqui um panoramazinho dessa leitura, dessa grande obra da literatura. E fica essa indicação, leia o Nome da Rosa, ele se confirmou como um dos meus livros preferidos da vida. É um livro que eu com certeza vou retornar em outros momentos para ler trechos, né? Quem sabe daqui a alguns anos eu leia todo ele de novo, porque assim, que obra maravilhosa, que toca em temas tão interessantes, mesmo para os nossos dias de hoje. Não achem que esse livro é um livro que não vai contribuir com os debates atuais, porque vai, né? Já falei de censura na semana passada, né? Então, é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do meu vídeo, se vocês já leram O Nome da Rosa. Não esqueçam de deixar uma curtida, de compartilhar com alguém que vocês acham que pode se interessar por essa resenha e se motivar a ler esse livro também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.